Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui então para esse nosso último encontro para finalizar a apresentação e a discussão da teoria dos sistemas funcionais de Luria. Essa teoria, ela tem, no nosso entendimento, aplicações clínicas, principalmente para os estudiosos de neuropsicologia e psicologia, além de ter implicações na área educacional, uma vez que os processos gnósticos são muito estudados pela psicologia histórico-cultural. Os processos gnósticos se referem aos processos de conhecimento do mundo. Esse conhecimento das coisas do mundo acabam por produzir no nosso cérebro um sistema bastante complexo que é chamado de funções psicológicas superiores. Todas as funções psicológicas superiores, elas têm origem histórico-social, ou melhor dizendo, histórico-cultural. Então, elas são produto das nossas relações com o mundo, com as coisas do mundo, com os objetos do mundo, com os instrumentos e com os signos, especialmente. Então, a linguagem ela é fundamental na construção dos processos psicológicos superiores. Gente, passemos agora, então, para detalhar o funcionamento das unidades funcionais de Luria. Conforme já apresentado, Luria desenvolve uma teoria que é construída a partir de uma perspectiva crítica entre uma visão que se tinha do funcionamento cerebral ou uma visão dialética de duas correntes que são o localizacionismo e o globalismo. Então, a ideia de um sistema funcionando em concerto, que Luria propõe, através da sua teoria dos sistemas funcionais, ela é um salto qualitativo a partir da relação que ele faz das perspectivas localizacionistas e globalistas do funcionamento do córtex cerebral humano. Ok? Então, falemos então das unidades. Então, Luria entende que existem 3 unidades, que ele chama de unidades funcionais, que formam um sistema complexo chamado sistema funcional. Então, a primeira unidade ele está encarregada da atenção e da regulação do tônus cortical e também da vigília, que envolve camadas do córtex e do sistema reticular ativador e se localiza na região do tronco cefálico. A segunda unidade é a região mais extensa que nós temos, porque ela compreende as regiões parietais, as regiões occipitais e as regiões temporais. Nas regiões occipitais, já está muito claro que é uma região onde são armazenadas as memórias imagéticas, as imagens. Na região temporal, nós encontramos, em grande medida, as memórias auditivas. E na região dos parietais, ou na região parietal, tanto do hemisfério direito quanto do hemisfério esquerdo, nós temos o mapa do nosso corpo e nós temos essas regiões
mais específicas relacionadas, do córtex relacionada às sensações. Nesse local dos parietais estão representados as várias regiões do corpo que nós utilizamos mais especificamente no processo de atividade no mundo. Na segunda unidade, então, nós temos então uma região de codificação e de processamento, e é um sistema funcional que é usado para obter, processar e armazenar informações que chegam do mundo exterior e dos aparelhos do próprio corpo, localizadas nos lobos, então, como já foi dito, occipital, temporal e parietal. A terceira unidade, ela foi a última a se desenvolver do neocórtex, do ponto de vista filogenético. Então, é uma região muito nova, né, onde nós temos aí grande parte dessa região formado pelo neocórtex, né, é a unidade da consciência propriamente dita, é a região de planificação, ou uma região destinada a programar, e a regular e verificar toda a nossa atividade mental. Gente, lembrando que atividade física também envolve atividade mental. Essas duas coisas não estão separadas, ok? Bom, então nós temos essas três regiões que funcionam em concerto, né? Para as atividades gnósticas, para atividades de conhecimento do mundo, essas três regiões elas são requeridas, né, para que nós compreendamos o nosso mundo. E, obviamente, que essa construção, sendo ela sócio-histórica ou histórico-social, então ela depende da inserção no organismo do sujeito nesse ambiente histórico-social. E essa inserção complexifica e faz com que essas funções corticais se complexificam, produzindo as funções psicológicas superiores, por exemplo, como a linguagem, como o pensamento, como o sistema de memória, como as emoções, né? E as emoções aí atuando como um processo de modulação dos processos cognitivos, né? Então, conforme já foi dito, então, a primeira unidade é a unidade da atenção, né, da ativação do córtex, né, da atenção dirigida, né? Lá nessa região nós encontramos, então, o sistema reticular ativador, onde você tem também a regulação do ciclo, né? Sono e vigília, portanto, do tônus cortical. É uma região que mantém uma forte ligação com a região, então, a terceira unidade, né? Portanto, elas se comunicam fortemente. Então, a atenção dirigida, a atenção nossa para as nossas atividades, depende tanto da primeira região quanto da terceira região. E esses neurônios dessa região já foram mapeados e que se descobriu que eles não funcionam, não obedecem às mesmas leis dos neurônios da região, então, do córtex superior. E essa região, então, do SARA, do sistema reticular ativador, tanto ascendente quanto descendente, eles são neurônios que funcionam como se fossem vagalumes, né? Em que eles vão mantendo o tônus, eles vão trabalhando para manter o tônus, como se fosse uma ativação constante, né? Não num processo chamado de tudo ou nada, como funciona a maior parte das outras áreas, né? Então, a segunda região, melhor dizendo, é a região, então, como já foi dita, da recepção, do processamento. Lembrando que a segunda e a terceira unidade, gente, são formados por três áreas. A primeira área, a segunda e a terceira área. Tanto a segunda unidade quanto a terceira unidade, tanto a segunda unidade quanto a terceira, nós encontramos as três áreas, né? Lembrando que o funcionamento de adultos e crianças, conforme já foi apresentado num vídeo anterior, eles são completamente diferentes, e compreender isso é compreender
os processos cognitivos que levam, então, à aprendizagem. Então, é importante que os professores fiquem atentos, os psicólogos, né, neurologistas, neuropsicólogos, que há uma diferença de funcionamento que é gritante, né, cognitivo, né? Tanto na segunda unidade quanto na terceira, nós temos, então, como já foi dito, 3 áreas. Então, a criança funciona da seguinte maneira: a primeira área é a área onde tem os detalhes mais estritos, são neurônios, são grupos de neurônios que são unimodais. Eles fazem o processamento de uma única modalidade cognitiva, por exemplo, só a cor, só a forma, né? Então, a primeira área se comunica com a segunda área, que se comunica com a terceira área na criança. E quando essa comunicação se dá, na terceira área, a criança passa a ter uma ideia do que pode ser aquela coisa que está na frente dela, juntando as características que são unimodais na primeira área, na terceira área ela é polimodal. Então, você junta ela, há um conjunto uma circuitaria neuronal que junta essa área. Assim como na terceira área, gente. A terceira área é a região da supervisão de toda a atividade, regulação da atividade, inclusive da manutenção também da atenção dirigida. Então, a atenção dirigida não é somente realizada pela primeira área, mas também é realizado pela terceira área em conjunto com a primeira área, conforme já foi dito, né? Bom, gente, esse esquema que vocês estão vendo aí, esse slides, ele demonstra aí, a partir de cores, né, as várias áreas. Então, eu tenho uma área primária, tenho uma área secundária e tenho uma área terciária, tanto no lobo occipital quanto nos lobos parietais, né, nos occipitais, nos parietais, nos temporais e nos frontais, ok? Lembrando que na região da primeira unidade, eu não tenho as áreas, essas 3 áreas, ok? Bom, como é que funcionam essas áreas, gente? Conforme já foi dito, então, a primeira área é a região do tecido cerebral, onde se recebe aspectos mais específicos dos objetos e das coisas, ou das nossas percepções, né? Na segunda área, já há uma junção de um aspecto com outro. E na terceira área, eu já tenho a produção do conceito do objeto, posso ter, se eu consigo juntar essas áreas unimodais, na terceira área eu já tenho uma ideia do objeto e posso ter a consciência do objeto, então, que é formado então, na terceira área, ok? Então, são regiões que fazem uma superposição. Então, a primeira unidade então, é no tronco. Então, é a região então, do tônus cortical, do estado de vigília, né? Essa região mantém contato com a região do hipotálamo, que obviamente tem uma forte ligação com o sistema, o hipotálamo, que é sistema nervoso, tem uma forte ligação através de neurônios, de um circuito neuronal com o sistema endócrino, né? Com a hipófise, né? E aí, a partir disso, nós produzimos uma situação em que a gente está pronto para a aprendizagem, né? Quando a gente tem bem-estar, controle de fadiga, né? E da motivação, né? Além disso, existe uma forte relação também com a região chamada de sistema límbico, né? A região do sistema límbico é uma região que tem que é um sistema também bastante complexo, que tem a ver com o controle das emoções, que para nós ela é a moduladora das nossas atividades, né? Então, essa primeira unidade, então, seria a unidade da manutenção do tônus ótimo, né, para a aprendizagem, né? Esse é o sistema reticular ativador. Então, a partir daí sai uma circuitaria direto ao córtex, né, que volta também, principalmente a partir da circuitaria que sai
da terceira unidade, né? Então, o sistema reticular é ascendente e descendente. Na segunda unidade, então, nós temos aí a região onde tem a recepção dos estímulos externos, né? E aí a formação de um conjunto de memórias. Então, está localizado nas regiões occipitais, nas regiões parietais e nas regiões temporais, sendo a região occipital mais ligada à imagem, na região temporal aos sons, né? E a região dos parietais, onde eu tenho as várias sensações aí, e a estrutura corporal aí sendo a recepção desses estímulos, dessas regiões do corpo, como, por exemplo, os dedos, a língua, vão para essa região parietal, então, a região das sensações. Então, essa segunda unidade também é dividido, tem regiões unimodais e regiões polimodais, né? O que não é uma região específica a área, né? O que eu tenho é a diferença de processamento. Então, na primeira unidade eu tenho um processamento que é de uma única característica, de características separadas. Na segunda área eu tenho a superposição de de uma e outra característica, né? E na terceira área eu tenho ele é polimodal. Os neurônios recebem várias desses estímulos e aí constroem a ideia do objeto, das coisas, né? Então, é nessa terceira. Então, existem zonas de superposição, que é a segunda e a terceira área, né? Gente, então, dito isso, passemos então para a nossa terceira unidade, né? A terceira unidade funcional, é a região que para nós ela é mais nova do córtex, né? Do ponto de vista comparativo, se a gente observar aí os vários animais, essa é uma região bastante desenvolvida no nosso cérebro, né? Na terceira, então, unidade, ela forma um sistema para programar, regular e verificar a atividade, né? Então, o tempo todo, então, a gente está verificando a atividade, a gente acompanha a atividade, né? Porque as atividades, elas vão ocorrendo, sejam elas intelectuais ou não, né? Ou físicas, por exemplo. Obviamente que se são físicas, também são intelectuais, né? Os processos intelectuais estão envolvidos nos processos do funcionamento muscular, por exemplo, né? Então, todo o processo que a gente realiza físico exige que a gente fique o tempo todo retomando o processo para a gente não perder o processo, mesmo até quando ele está automatizado, até porque exige um processo de atenção dirigida para aquilo que a gente está fazendo. Então, são processos complexos, porque são processos mais conscientes, que ocorrem na terceira unidade. Na terceira unidade, nós também temos a divisão em primeira, segunda e terceira área, sendo a primeira área a área dos detalhes, portanto, são regiões cerebrais, onde a atividade é mais unimodal, né? E a terceira área, a região polimodal. Então, gente, essa região da terceira unidade é a região que desempenha um papel essencial na regulação do estado de atividade. Então, e esse processo todo, gente, ele é desenvolvido histórico e socialmente, portanto, ele é produto da aprendizagem, ele é produto dos processos educacionais. Então, a manutenção de uma atenção dirigida também depende de ensinamento, né? A consciência sobre o objeto, sobre as coisas, também depende de ensinamento. Então, os processos complexos ou as funções psicológicas superiores, elas são processos que são construídos e ela advém de processos relacionais, né? E aí, finalizando, então, essa terceira unidade, gente, os lobos frontais. Então, essa terceira unidade é formada pelos lobos frontais. Elas não desempenham apenas a função de síntese dos estímulos, né, externos, de preparação para ação e de formação de programas, né,
para a nossa atividade, mas também leva em conta o efeito da ação que a gente utiliza para resolver determinada atividade, e o tempo todo fica verificando para manter no curso a atividade, se é dentro dos objetivos da nossa atividade. A gente, quando executa uma atividade, essa atividade geralmente ela está relacionada a um fim, quer seja consciente ou não. Então ela precisa ser supervisionada. E também essa terceira unidade ela é responsável pelos processos ditos de metacognição, que é pensar sobre aquilo que eu estou pensando. É nesse sentido aqui que a metacognição aparece. Gente, então, para ficar claro, então, a região da terceira unidade, essas regiões principalmente pré-frontais, né, que se localizam um pouco acima do olho, essas regiões pré-frontais, né, elas se tornam maduras em momento tardio do nosso processo de desenvolvimento. Então, o seu processo começa na adolescência e vai se tornar o seu desenvolvimento maior, se dá próximo aos 30 anos de idade. Isso vai variar de cultura para cultura, já que a gente está falando de uma aprendizagem que é histórico-social. Então, esse processo depende, então, de processos que também são biológicos, que é o processo de mielinização dos axônios, que vai terminar, basicamente, próximo aos 30 anos de idade, né? Então, essa terceira unidade, ela mantém relação com todas as outras regiões. Então, ela é uma região, então, portanto, de controle e de síntese, né, da atividade, de manutenção da atividade, de planificação e de regulação. Então, só para finalizar, então, acho que é uma lembrança bastante importante no meu entendimento, é que crianças e adolescentes e adultos funcionam de forma bastante diferentes. Adultos e adolescentes funcionam de forma muito parecida, mas crianças funcionam de forma bastante diferente, né? Lembrando que a segunda unidade e a terceira unidade é formado por áreas, primeira, segunda e terceira área. Na criança, a criança processa os detalhes, passa para a segunda área e para a terceira área, e ela vai ter a consciência do processo. Só que para ela ter essa consciência, ela precisa juntar muitos detalhes da primeira unidade. Aí sim ela forma um conceito sobre as coisas, ou ela pode formar um conceito. Se ela não tiver muitos detalhes sobre essa coisa que ela tem, ou esse instrumento, esse objeto que ela tem relação no mundo, ela não constrói um conceito. Os adultos, pelo fato de já ter feito esse processo, o processamento ocorre da terceira para a segunda e para a primeira área. Então, a partir do conceito, nós vamos aos detalhes. Então, do adulto é de cima para baixo e da criança é de baixo para cima, no sentido do abstrato para o concreto que se localiza em cima. Ok? Espero que tenha trazido a vocês os fundamentos, então, da psicologia luriana, né? Nós continuamos, então, com outros assuntos dentro do canal, mas sobre a teoria luriana, é isso que eu tenho para colocar.